Quanto tempo faz que você não abre a Bíblia de verdade? Não aquele versículo solto que apareceu no grupo do WhatsApp. Não aquela leitura de 2 minutos antes de dormir com os olhos fechando. Não aquele Salmo 23 que você leu no enterro do seu avô há 5 anos. Quanto tempo faz que você não senta diante da palavra de Deus com tempo, silêncio e intenção real? Você sabe a resposta. Ela está ali, no fundo do peito, incomodando. E o pior não é a resposta em si. O pior é que você já se acostumou com o desconforto. Você aprendeu a conviver com a fome sem perceber que está com fome. Você desenvolveu uma tolerância tão alta para o vazio espiritual que ele já não dói mais. E isso, exatamente isso, é o sinal mais assustador de morte espiritual que existe. Quando você para de sentir a falta do que é essencial para viver. Você acorda de manhã e o telefone está na sua mão antes de seus pés tocarem o chão. Você passa pela Bíblia como quem passa pela geladeira sem fome. Você vai para a igreja no domingo, canta, ouve, vai embora, e na segunda-feira é como se nada tivesse acontecido. Na terça você já esqueceu o texto. Na quarta você está reagindo à vida com os mesmos padrões de sempre. Na quinta você está ansioso, irritado, tomando decisões no piloto automático da sua carne. E na sexta, você já está pensando no fim de semana, sem nenhuma conexão real com Deus durante toda a semana. Você chama isso de vida cristã, mas isso não é vida. Isso é manutenção. É o mínimo para não se sentir completamente longe de Deus. É a dose mais baixa possível de espiritualidade que ainda te permite chamar a si mesmo de cristão sem sentir vergonha total. E você sabe lá no fundo que isso não é suficiente. Você sabe que algo está morto. Você sabe que já teve mais. Você sabe que a chama que um dia queimou ficou tão pequena que qualquer vento apaga. E ainda assim, você não muda. Por quê? Porque você aprendeu a terceirizar sua fé. Você depende do pastor para te alimentar no domingo. Você depende do podcast para te dar um versículo durante a semana. Você depende do grupo de WhatsApp para te lembrar de que Deus é bom toda manhã. Você terceirizou o relacionamento mais importante da sua vida para outras pessoas, que também têm as suas próprias batalhas, os seus próprios dias secos, os seus próprios questionamentos. Você entregou a sua alma para um sistema de conteúdo e chamou isso de disciplina espiritual. Mas não é. Disciplina espiritual é o que você faz quando ninguém está olhando. É o que você faz quando não tem vontade. É o que você faz quando está seco, frio, e a última coisa que você quer fazer é abrir aquele livro. É o que você faz num dia de segunda-feira cinza, com problema no trabalho, com cansaço no corpo, com barulho na cabeça, e ainda assim você senta, você abre, você lê. É exatamente aí que a verdadeira vida espiritual começa. Exatamente no ponto onde você decide fazer mesmo sem sentir. Exatamente onde a obediência supera a emoção. Você acha que os gigantes da fé tinham vontade toda manhã? Você acha que eles acordavam com animação, empolgação e sede espiritual todos os dias durante décadas? Você está confundindo sentimento com decisão. Está confundindo emoção com compromisso. E essa confusão está te matando devagar, silenciosamente, sem alarde. Enquanto você espera a vontade chegar, a sua alma está secando. Enquanto você espera se sentir motivado, o inimigo está construindo muros entre você e a palavra de Deus. Tijolo por tijolo, dia por dia. Cada manhã que você escolhe o telefone antes da Bíblia é um tijolo. Cada noite que você cai na cama sem ter lido nada é um tijolo. Cada semana que passa igual à anterior, sem nenhuma transformação real, é uma parede que vai ficando mais alta. Até você olhar para trás e perceber que faz meses, talvez anos, desde que a palavra de Deus realmente te transformou. Desde que você leu algo e ficou paralisado pela convicção. Desde que Deus falou com você através das páginas e você saiu diferente de como entrou. Diferente de verdade. Não emocionalmente agitado por um culto. Diferente. Transformado na estrutura do pensamento, nos padrões de reação, na forma de amar, na capacidade de perdoar. Essa é a armadilha mais perigosa do cristianismo moderno. A armadilha não é a preguiça óbvia, a que você reconhece e tem culpa. A armadilha é a espiritualidade de aparência.
A que te deixa ocupado o suficiente para não perceber o vazio. A que te dá conteúdo cristão suficiente para te sentir alimentado sem que você de fato coma. É como uma injeção de glicose que impede que você desmaie, mas nunca de fato te nutre. Você está funcionando, mas não está vivo. Você está de pé, mas não está crescendo. Você está dentro da igreja, mas está morrendo de fome na fila do culto. Existe uma diferença enorme entre funcionar e viver, entre sobreviver espiritualmente e crescer, entre estar presente nos ambientes cristãos e ser genuinamente transformado pela palavra. E essa diferença se chama a palavra de Deus lida, meditada, digerida, todo dia, com ou sem vontade. John Wesley acordava às 4 da manhã, não às vezes, não quando tinha disposição, não quando o calendário permitia, todo dia, durante mais de 60 anos de ministério ativo. Enquanto você está debatendo com você mesmo se tem vontade de ler a Bíblia hoje, Wesley já tinha lido 2 capítulos em grego antes do sol nascer. Ele estudava grego, hebraico e latim para poder ler a palavra nas línguas originais. Não porque tinha que impressionar alguém, porque queria chegar o mais perto possível do que Deus disse de fato. Ele não esperava a disposição chegar. Ele criava a disposição através da obediência. Ele entendeu algo que a maioria dos cristãos do século XXI jamais vai entender, que o sentimento vem depois da ação, nunca antes. Que você não lê a Bíblia porque está com vontade. Você fica com vontade porque leu a Bíblia. A emoção é o resultado da obediência, não a condição para ela. Você não espera ter fome para comer. Você come porque o seu corpo precisa de combustível independente de como você está se sentindo. E a palavra de Deus é o combustível da sua alma. Sem ela você funciona no reserve. E no reserve você não chega longe. Wesley percorreu mais de 400 mil quilômetros a cavalo pela Inglaterra pregando o Evangelho. Pense nesse número. 400 mil quilômetros. 300 dias por ano fora de casa. Dormindo em celeiros, sótãos, casas de estranhos, às beiras de estradas. Com frio, com chuva, com lama, com oposição violenta. Havia multidões que jogavam pedras nele. Havia cidades que o proibiam de entrar. Havia momentos em que o ódio ao seu ministério era tão intenso que ele arriscava a vida toda vez que subia num banco para pregar. E em cada um desses dias, sem exceção registrada, ele abria a Bíblia. Os diários de Wesley, que somam mais de 4 milhões de palavras escritas ao longo de 55 anos de registro diário, mostram que em noites onde ele dormiu em condições miseráveis, onde estava doente, onde estava exausto, ele acordou ainda no escuro e leu a palavra antes de qualquer outra coisa. Não porque estava animado, porque era quem ele era, porque havia uma identidade construída na consistência que tornava impossível começar o dia de outra forma. Ele pregou 42 mil sermões ao longo da vida. 42 mil. Uma média de 15 sermões por semana durante décadas. E a maioria deles nasceu daquelas horas silenciosas nas madrugadas com a Bíblia aberta, com uma vela acesa, com o mundo ainda dormindo ao redor. Você acha que um homem assim não tinha dias difíceis? Você acha que em 60 anos de ministério, ele não teve manhãs onde a cama estava boa, e o coração estava pesado, e a mente estava nublada, e a última coisa que queria fazer era ler? Claro que teve. A diferença é que ele não deixava o sentimento votar. O sentimento não tinha poder de veto na vida de Wesley. Não tinha poder de veto na sua agenda, na sua prioridade, na sua identidade. A decisão estava tomada antes de o dia começar. A estrutura estava montada antes de a tentação aparecer. O horário estava definido antes de o cansaço argumentar. E é isso, exatamente isso, que separa um homem que transforma nações de um cristão que fica no mesmo lugar pelo resto da vida. Não é talento sobrenatural. Não é unção especial que poucos recebem. Não é uma experiência mística inacessível. É estrutura. É decisão tomada com antecedência. É o compromisso inabalável e inflexível de que a palavra de Deus vem primeiro, sempre, independente de qualquer coisa que a vida apresente como argumento contrário. Wesley não era um caso isolado na história. Ele era a continuação de um padrão bíblico que vem desde o início. Ele estava repetindo o que Jesus fez. Jesus, que era o Filho de Deus,
que tinha autoridade sobre ventos e mares, que multiplicou pão e peixe, que ressuscitou mortos, que curava com uma palavra, acordava de madrugada para estar com o Pai. Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, ainda muito escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, onde orava. De madrugada, ainda muito escuro, ele levantou-se. Não esperou clarear, não esperou o sol, não esperou ter vontade, não esperou que os discípulos acordassem e criassem um ambiente de adoração. Levantou-se no escuro, saiu sozinho e foi. Se o Filho de Deus, que tinha acesso permanente e ilimitado à presença do Pai, sentia a necessidade de separar tempo deliberado, específico, intencional para estar com Ele, o que isso diz sobre você? O que isso diz sobre a arrogância espiritual de achar que você pode funcionar bem sem esse tempo? O que isso diz sobre a ilusão perigosa de que você está bem quando há dias, semanas, talvez meses, onde você não se sentou seriamente diante da palavra de Deus? Paulo escreveu de dentro de uma prisão romana, acorrentado pelo pulso a um soldado, sem saber se o próximo passo seria liberdade ou execução, e pediu que trouxessem os pergaminhos, os livros, a palavra. Não pediu conforto físico, não pediu que alguém viesse fazer companhia, não pediu notícias do lado de fora, pediu a palavra. Porque Paulo sabia na experiência do sofrimento real que sem a palavra ele não tinha combustível para continuar. Ele sabia que a palavra não era um acessório da vida espiritual para os momentos tranquilos. Era o centro, era o núcleo, era o que mantinha tudo o mais de pé quando tudo o mais estava desmoronando. Davi, que era rei de Israel, que tinha exércitos à sua disposição, palácios, riquezas, serviçais, que poderia delegar absolutamente qualquer coisa para qualquer pessoa, escreveu que meditava na lei do Senhor dia e noite. Dia e noite. Não quando era conveniente. Não quando o trono estava seguro. Não quando os inimigos estavam quietos. Dia e noite. Mesmo na fuga. Mesmo na perseguição. Mesmo no deserto de En-Gedi, escondendo-se de Saul. É essa obsessão radical pela palavra que explica como um homem que cometeu erros devastadores, adulterou, ordenou um assassinato, falhou como pai, ainda foi chamado pelo próprio Deus de homem segundo o seu coração. Não porque era perfeito, porque sempre voltava, sempre buscava, sempre abria, sempre voltava à palavra depois de cada queda. Então o que você está esperando? Que a vontade chegue sozinha enquanto você assiste mais uma série? Ela não vai chegar. Você vai esperar a vida inteira e a vontade não vai bater na sua porta com um convite formal. A vontade é uma mentira que o inimigo usa com maestria para manter você longe da coisa que mais pode te transformar. Ele não precisa fazer você odiar a Bíblia. Ele não precisa te convencer de que ela é falsa. Ele só precisa fazer você adiá-la. Só precisa fazer você esperar o momento certo, o lugar certo, o sentimento certo, a disposição certa. E enquanto você espera, ele vai preenchendo o seu tempo com outras coisas. Com coisas boas até. Coisas que não são erradas em si mesmas, mas que vão empurrando a palavra para o final da lista. Um podcast aqui. Uma série ali. 1 hora nas redes sociais que virou 2. Uma conversa que foi até meia-noite. E quando chega o final do dia você está cansado, a cabeça está cheia de ruído. E a lista nunca chegou na Bíblia. E você vai dormir com a consciência levemente pesada e a promessa vaga de que amanhã vai ser diferente. Mas amanhã chega igual. Aqui está o que você vai fazer. Hoje. Não amanhã. Não na semana que vem. Não depois que a vida acalmar. Porque a vida nunca acalma. Hoje. Você vai escolher um horário fixo. Um horário concreto. Com hora e minuto definidos. Um horário que não depende de como você vai se sentir amanhã de manhã. Não um horário que você vai tentar encaixar depois que tudo o mais estiver resolvido. Porque tudo o mais nunca vai estar resolvido. Um horário que vem antes de tudo. Antes do telefone. Antes do café. Antes das notícias. Antes de checar as mensagens. Antes de qualquer coisa que o mundo vai tentar te vender como urgente e inevitável. Wesley escolheu às 4 da manhã e manteve isso por 60 anos. Jesus escolheu ainda muito escuro, antes que qualquer um acordasse. Você pode escolher às 5, às 5:30,
Às 6. O que for compatível com a sua realidade. Mas tem que ser antes. Tem que ser fixo. Tem que ser intocável como um compromisso de trabalho que você não pode perder. Porque se não for intocável, qualquer coisa vai tocar. Uma notificação, um imprevisto, uma desculpa razoável. E a palavra sempre vai perder para a urgência fabricada do momento. Você vai dizer que não tem tempo. Mas você tem tempo para 40 minutos de redes sociais antes de dormir. Você tem tempo para séries. Você tem tempo para conversa que não te edifica, para entretenimento que não te transforma, para distração que te deixa mais vazio do que encontrou. Você não tem um problema de tempo. Você tem um problema de prioridade. E prioridade não é o que você declara nos seus valores numa entrevista ou numa conversa de célula. Prioridade é o que você de fato faz quando tem que escolher entre duas coisas. O que você de fato faz primeiro de manhã diz mais sobre o que você genuinamente acredita do que qualquer confissão de fé que você repetiu em voz alta. O que você protege quando o tempo é escasso diz quem realmente governa a sua vida na prática, não na teoria. E se a palavra de Deus não está nesse lugar protegido, intocável, primeiro na fila, então quem governa a sua vida não é Deus. São as suas vontades flutuantes, os seus humores inconstantes, a sua conveniência momentânea. E isso tem um preço que você talvez já esteja pagando sem conseguir identificar a causa. Você vai dizer que quando lê, não sente nada, que é mecânico, que as palavras passam pelos olhos e não chegam ao coração, que parece obrigação, não encontro. Isso é exatamente o sintoma de quem ficou tanto tempo longe da palavra que o canal ficou entupido com outras coisas, com barulho, com ruído, com conteúdo que entorpece em vez de alimentar. Mas a solução não é parar de ler porque não sente. A solução é ler até sentir de novo. É exatamente como um músculo que ficou parado por meses. Ele está atrofiado, fraco, dói quando você tenta usar. A solução não é não usar o músculo porque ele está fraco e dói. A solução é usá-lo, com consistência, através da dor e da fraqueza, até ele ficar forte de novo. Você não desiste de um músculo porque dói no começo. Você empurra através da resistência porque sabe que do outro lado está a força que você precisa. A palavra de Deus funciona exatamente assim. Os primeiros dias podem ser completamente secos. A primeira semana pode parecer mecânica e sem sentido. Mas se você continuar, se você aparecer todo dia sem depender do sentimento para validar a decisão, algo começa a acontecer debaixo da superfície. A terra seca e rachada começa a absorver a água. O coração endurecido pela distância começa a amolecer. As camadas de ruído começam a afinar. E um dia, sem aviso, sem cerimônia, você vai estar lendo um trecho que já leu antes e vai parar no meio de uma frase porque algo dentro de você vai ser atingido com uma força que você não estava esperando. E vai lembrar, com clareza absoluta, por que isso importa. Porque isso sempre importou. Você vai começar com 15 minutos. Não com 1 hora. Porque 1 hora vai parecer impossível logo de cara e você vai desistir antes de começar. Porque a perfeição é inimiga do início. 15 minutos. Um capítulo. Sem pressão para entender tudo na primeira leitura. Sem pressão para ter uma revelação profunda ou uma experiência mística. Sem diário de devocional elaborado. Sem caneta colorida. Sem método complexo que você vai abandonar em 3 dias. Só aparecer. Só abrir. Só ler as palavras. E quando acabar o capítulo, fechar a Bíblia e ir embora para o seu dia. É isso. Simples assim. Mas todo dia. Sem negociação interna. Sem a conversa com você mesmo sobre se hoje dá ou não dá. A resposta é sempre sim. Sem o argumento do cansaço. Porque você vai estar cansado muitos dias pelo resto da vida. Sem a promessa de compensar amanhã. Porque a dívida espiritual não funciona assim. Comece hoje, com 15 minutos, sem vontade, sem sentimento favorável, só a decisão nua de aparecer. Depois de 2 semanas de 15 minutos consistentes, você vai perceber que os 15 estão virando 20 quase sem você notar, que você está levantando alguns minutos antes porque quer terminar o capítulo antes de sair, que você está pensando durante o dia no que leu de manhã, que versículos estão aparecendo na sua mente nas situações erradas,
nas conversas difíceis, nos momentos de decisão. Isso não é acidente. Isso é a palavra de Deus fazendo o que ela sempre faz quando você deixa ela entrar de verdade. Ela é viva, ela é ativa, ela opera. Hebreus diz que ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, dos ossos e da medula. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração, mas ela precisa entrar primeiro. E ela só entra quando você abre. Você é o único obstáculo entre você e a transformação que a palavra de Deus pode operar na sua vida. Não é o diabo, não é a falta de tempo, não é a falta de vontade, não é a falta de um bom método devocional. É você, a sua decisão de hoje, a que você vai tomar agora. Veja o que aconteceu com Wesley quando ele aplicou isso com consistência inflexível por décadas. Em 1738, ele estava num navio atravessando o Atlântico em uma tempestade violenta, com medo real de morrer, sem paz interior, cheio de dúvida sobre a própria fé, questionando se havia algo de real na sua experiência com Deus. Havia missionários moravianos no mesmo navio cantando hinos enquanto as ondas quebravam sobre o convés. E Wesley ficou paralisado de vergonha, ao perceber que eles tinham algo que ele não tinha. 7 anos depois, em 1745, ele estava pregando ao ar livre para multidões de 10, 15, 20 mil pessoas ao mesmo tempo, nos campos da Inglaterra, e o avivamento mais poderoso que aquela nação já viu estava acontecendo através da sua voz. O que mudou nesses 7 anos? A palavra, a consistência, o compromisso de aparecer todo dia mesmo quando o coração estava frio como pedra. Os diários de Wesley mostram que nos anos entre a crise de 1738 e o avivamento que se seguiu, ele não relaxou a disciplina. Ele intensificou. Quando estava mais seco, ele abria mais. Quando estava mais confuso, ele lia mais devagar, sublinhando, relendo, orando sobre cada parágrafo. E Deus honrou isso. Não instantaneamente, não de forma espetacular logo na primeira semana, mas inevitavelmente, silenciosamente. A palavra foi fazendo o trabalho que Wesley não conseguia ver, até que o trabalho estava feito, e o avivamento irrompeu como uma cheia que ninguém conseguia segurar. Esse é o padrão que você está quebrando toda vez que decide não abrir a Bíblia porque não está com vontade. Você está destruindo o processo antes de ver o resultado. Está arrancando a semente antes de brotar porque olhou para o chão por 3 dias e não viu nada saindo. A semente estava fazendo o trabalho invisível embaixo da terra. A palavra está fazendo o trabalho que você não consegue sentir nem medir. Mas precisa de tempo, precisa de consistência, precisa que você apareça amanhã mesmo não tendo sentido absolutamente nada hoje. Precisa que você apareça depois de amanhã mesmo que depois de amanhã também seja completamente seco. Porque o dia que vai mudar tudo, o dia que você vai olhar para trás e identificar como o ponto de virada, está do outro lado da sua consistência. E você nunca vai chegar lá se continuar desistindo antes de cruzar. O cristão moderno foi vendido uma mentira sofisticada, embalada em linguagem espiritual, repetida em conferências e playlists de louvor. A mentira de que espiritualidade é primariamente sobre sentimento. Que se você não sente, é porque algo está errado. Que Deus se comunica principalmente através de emoções intensas, de experiências arrepiantes, de encontros dramáticos que você vai postar nas redes com o caption certo. E quando esses momentos não acontecem, quando você vai ao culto e não sente nada, quando lê a Bíblia e as palavras parecem planas, quando ora e o teto parece de cimento, você conclui que Deus está distante, que você está em seco espiritual, que talvez nem seja tão espiritual assim. Mas essa conclusão é uma mentira. A maioria da Bíblia foi escrita em momentos onde os autores não estavam sentindo absolutamente nada de bom. Davi escreveu a maioria dos salmos na depressão mais densa, na perseguição mais brutal, no deserto mais árido. Paulo escreveu algumas das cartas mais transformadoras da história humana, enquanto estava acorrentado num cárcere romano, sem saber se ia ser executado na semana seguinte. Jeremias profetizou por 40 anos, sem ver um único resultado visível. Chorou tanto que foi chamado de profeta das lamentações e nunca parou.
Nenhum deles estava dependendo do sentimento para obedecer. Estavam dependendo da decisão, do compromisso que tinham feito antes da crise chegar, da estrutura que haviam construído antes do deserto começar. E é isso que você precisa construir agora, antes da próxima crise, antes da próxima temporada seca, que vai vir, que sempre vem, antes do próximo período onde a vida vai apertar de todos os lados ao mesmo tempo, e você vai estar exausto e sobrecarregado, e a última coisa que vai querer fazer é sentar quieto com uma Bíblia. Você monta a estrutura agora quando ainda tem força, e ela vai te carregar quando você não tiver mais nada. É como construir um reservatório profundo nos dias de chuva abundante para ter água nos meses de seca. Você não constrói reservatório durante a seca. Você constrói antes. Você lê nos dias bons para ter reserva nos dias ruins. Você medita nos dias de clareza para ter ancoragem nos dias de confusão total. Você aparece nos dias de força para ter momentum, nos dias onde a fraqueza quer te paralisar. E se você não construiu o reservatório, quando a seca chegar, e ela vai chegar, você não vai ter de onde beber. Wesley deixou um legado concreto e mensurável. 135 hinos ainda cantados hoje. Diários que somam mais de 4 milhões de palavras. Um dos maiores arquivos de espiritualidade prática já produzidos por um único indivíduo. Uma metodologia de discipulado que formou o metodismo e influenciou avivamentos em 3 continentes, chegando ao Brasil, à América do Norte, à África. Mais de 100 mil membros nas sociedades metodistas no momento da sua morte. E no centro absoluto de tudo isso estava uma prática simples, disciplinada, completamente não glamurosa. Acordar antes do sol, acender uma vela, abrir a Bíblia, ler, meditar, orar, e depois ir fazer o que Deus havia chamado para fazer, dia após dia, ano após ano, década após década, por mais de 60 anos sem interrupção, sem esperar vontade, sem esperar sentimento favorável, sem esperar o momento ideal. O momento ideal era todo dia. A condição ideal era a obediência. O sentimento era consequência, nunca pré-requisito. Você não precisa ser Wesley. Não precisa pregar para 20 mil pessoas ao ar livre. Não precisa fundar um movimento que vai durar 300 anos. Você precisa ser fiel à sua vida, à sua família, ao seu chamado específico no lugar específico onde Deus te colocou. E para isso, para ser fiel à sua própria vida, você precisa da palavra, todo dia, com ou sem vontade. Porque sem a palavra, você vai tomar decisões baseadas nos seus próprios instintos, nas suas próprias emoções, na sabedoria do mundo que te cerca. E esses 3 juntos, sem a ancoragem da palavra, vão te levar ao lugar errado, de forma consistente, lenta e quase imperceptível. A palavra é o que calibra tudo o mais. É o que corrige a direção antes de você ir longe demais na direção errada. É o que te mostra quem você realmente é, quem você pode se tornar, o que importa de verdade e o que é ilusão. Mas só se você abrir, só se você aparecer, só se você decidir uma vez e com convicção, que isso vem primeiro, sempre, todos os dias, independente de como você está se sentindo naquela manhã específica. Agora você está de volta ao começo. Lembra da pergunta? Quanto tempo faz que você não abre a Bíblia de verdade? Quanto tempo faz que a palavra de Deus realmente te confrontou de um jeito que doeu? Te consolou de um jeito que você não esperava? Te mudou de dentro para fora de uma forma que as pessoas ao seu redor perceberam antes de você? Se a resposta te desconforta, esse desconforto é um presente. É o Espírito Santo te dizendo que você já sabe o que precisa fazer, que você não precisa de mais informação, não precisa de mais um livro sobre disciplina espiritual, não precisa de mais um podcast sobre como ler a Bíblia. Você precisa de uma decisão. Agora, você tem a Bíblia. Você tem o tempo, por mais que continue dizendo que não tem. Você tem o Espírito que ilumina a palavra para você. A única coisa que está faltando é você aparecer, amanhã de manhã, com ou sem vontade, antes do telefone, antes do café, antes de qualquer outra coisa. 15 minutos, um capítulo, sem negociação, sem argumento, sem exceção, e depois de amanhã de novo, e depois de novo, até que a decisão vire hábito.
até que o hábito vire identidade, até que a identidade produza o fruto que você sabe no fundo, que Deus quer ver e que você mesmo anseia. A semente está esperando. O solo está aqui. A chuva é a palavra. Você só precisa abrir a porta. Hoje. Agora.